Alguém já te disse que ajoelhar-se diante de uma imagem de Maria é idolatria, que o simples ato de oferecer flores ou de chamá-la carinhosamente de Nossa Senhora é, na verdade, um pecado grave que ofende profundamente a Deus? Essa acusação, por vezes sussurrada por um amigo bem intencionado, outras vezes gritada por vozes que se julgam donas da verdade, pode ter plantado uma semente de dúvida e angústia em seu coração. Sinto a tempestade que isso causa em sua alma. Um conflito doloroso entre o amor filial que brota naturalmente por aquela que nos deu o Salvador e o medo aterrorizante de estar traindo o primeiro mandamento, o de amar a Deus sobre todas as coisas. Essa incerteza é um peso, uma névoa fria que ameaça apagar a chama serena da sua fé, deixando você perdido em um labirinto de culpa e confusão, questionando cada gesto de devoção que antes lhe trazia tanto consolo. Eu sei que no âmago do seu ser, sua única intenção é agradar a Deus. Seu coração anseia por Ele, busca sua face e deseja ardentemente caminhar em seus preceitos com retidão e pureza. A sua busca não é por deuses estranhos, mas por uma intimidade maior com o único e verdadeiro Deus. É precisamente por causa desse amor sincero que a acusação de idolatria fere tão profundamente. Ela não apenas questiona um ato, mas envenena a sua intenção, fazendo você duvidar da pureza do seu próprio coração. Quero que saiba que essa sua sede de verdade é santa. Esse seu medo de errar é, na verdade, um sinal do seu profundo amor pelo Senhor. E é por isso que estamos aqui hoje, não para julgar, mas para acender uma luz, para caminharmos juntos, passo a passo, para fora da sombra da dúvida em direção à clareza tranquilizadora da verdade que liberta e pacifica a alma. A confusão que você sente nasce, muitas vezes, de uma compreensão superficial de mistérios profundos. Palavras como honra, veneração e adoração são usadas como armas, quando na verdade são chaves que abrem portas para diferentes níveis de relacionamento com o sagrado. A dor que você carrega é a de ver um ato de amor filial, um gesto de carinho pela mãe do seu Senhor, ser distorcido e rotulado com a palavra mais terrível para um coração crente: idolatria. É como se alguém visse você beijando a foto de sua mãe terrena e o acusasse de trair seu pai. A lógica parece falha, o coração sente a injustiça, mas a semente da dúvida, uma vez plantada, é uma raiz teimosa que cresce no escuro, alimentando a ansiedade e roubando a paz, que é seu direito como filho de Deus. Mas eu lhe peço, com a serenidade de um pai espiritual, que respire fundo. Quero que saiba que existe uma resposta, não uma resposta humana, baseada em opiniões e debates, mas uma revelação divina, gravada nas Escrituras e guardada no coração da Igreja por 2 milênios. O próprio Deus, em sua infinita misericórdia, deseja ardentemente curar essa ferida em sua alma. Ele quer lhe mostrar a beleza e a lógica sagrada do lugar que Ele mesmo preparou para a mulher que o carregou no ventre. A verdade que você está prestes a ouvir não é uma invenção para justificar uma tradição, mas sim o desdobrar de um plano de amor. Uma verdade teológica tão bela e coerente que, uma vez compreendida, transformará sua dúvida em certeza, seu medo em confiança e sua devoção em um canto de glória ainda mais puro ao único Deus. Por isso, eu o convido a fazer deste momento um santuário. Silencie por um instante as vozes exteriores que o acusam e, mais importante, silencie a voz interior do medo que repete essas acusações. Não estamos em um tribunal onde você precisa se defender. Estamos em uma capela silenciosa, um espaço sagrado de aprendizado e oração, onde o Espírito Santo é o nosso mestre. Abra o seu coração não para uma argumentação teológica fria, mas para uma catequese amorosa, uma conversa de coração para coração. Permita que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, venha como um bálsamo sobre suas inseguranças,
trazendo não apenas conhecimento para a sua mente, mas, acima de tudo, uma paz profunda e duradoura para o seu espírito, aquela paz que o mundo não pode dar e que nenhuma acusação pode roubar de você. Hoje, juntos, vamos desvendar o mistério. Vamos mergulhar na diferença fundamental que existe entre a honra que eleva e a adoração que é exclusiva. Exploraremos, guiados pela própria Bíblia, o lugar especialíssimo que Deus mesmo desenhou para Maria Santíssima em sua magnífica obra de salvação. Você entenderá por que honrá-la não apenas é permitido, mas é um ato de obediência e amor que, longe de nos desviar, nos conduz pelo caminho mais curto, seguro e maternal, diretamente ao coração de seu Filho, Jesus Cristo. Fique aqui, pois o próprio Deus quer te mostrar hoje a diferença entre honrar e adorar, e o lugar especial que Ele mesmo reservou para a mulher que o trouxe ao mundo, para que sua fé seja fortalecida e seu coração finalmente encontre descanso. Para que a paz se estabeleça em seu coração, precisamos, primeiro, iluminar a mente com a verdade. No coração da fé cristã, existe uma distinção crucial, uma clareza luminosa que dissipa toda sombra de idolatria. Refiro-me à diferença sagrada entre adoração e honra. A adoração, que em nossa tradição teológica chamamos de latria, pertence única, exclusiva e absolutamente a Deus. É o ato de prostrar todo o nosso ser, nossa mente, nossa alma, nosso coração, diante do Criador de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Adorar é reconhecer que Ele é a fonte de nossa vida, nosso começo e nosso fim, o único Senhor. É um ato de entrega total e incondicional que não pode ser oferecido a nenhuma criatura, por mais santa e exaltada que seja, nem mesmo a mais perfeita delas. Este é o alicerce inabalável da nossa fé. Agora, permita-me falar sobre a honra, ou como a chamamos, a veneração ou dúlia. Se a adoração é o reconhecimento do artista divino, a veneração é a admiração por sua obra-prima. Quando honramos os santos, não estamos desviando o olhar de Deus. Pelo contrário, estamos celebrando o que a sua graça foi capaz de realizar na fragilidade humana. Nós os honramos porque eles são heróis da fé, espelhos límpidos que refletem a luz de Cristo de maneiras únicas e admiráveis. Olhar para eles é ver o Evangelho vivido em sua plenitude. É como caminhar por uma galeria de arte sagrada. Não adoramos as pinturas, mas ao contemplá-las, nosso coração se eleva em louvor ao pintor, cujo talento e amor elas revelam. Os santos são os versos vivos do poema de amor que Deus escreve na história da humanidade. Dentro desta lógica de honra, existe um degrau ainda mais elevado, um lugar de reverência inteiramente único que a Igreja chama de hiperdulia. Esta palavra, que pode soar complicada, descreve algo muito simples e belo. A honra especialíssima que é devida unicamente a Maria. Por quê? Porque sua eleição e sua missão são absolutamente singulares na história da salvação. Ela não foi apenas uma grande santa, entre outros. Ela foi a criatura escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do próprio Deus. O Verbo divino habitou em seu ventre. O sangue dela correu nas veias dele. Nenhuma outra criatura, anjo ou santo, jamais teve ou terá uma intimidade tão profunda e carnal com a Santíssima Trindade. Portanto, a honra que lhe prestamos é superior, não por mérito próprio, mas pela dignidade incomparável que o próprio Deus lhe conferiu. Pensemos juntos, com a simplicidade de um coração de filho. O quarto mandamento, escrito pelo dedo de Deus, nos ordena honrar pai e mãe. Jesus, sendo o Filho perfeito, cumpriu este mandamento com uma perfeição que jamais poderemos alcançar. Ele honrou sua mãe terrena, Maria, com um amor e um respeito imensuráveis durante toda a sua vida em Nazaré. Agora pergunto-lhe, se o próprio Deus Filho honrou sua mãe de forma tão sublime, por que seria errado para nós, que somos seus discípulos, imitá-lo neste gesto de amor filial? Acaso o nosso amor pela mãe de um grande amigo ofenderia esse amigo? Pelo contrário, o alegraria imensamente.
Honrar Maria não é outra coisa senão entrar na mesma lógica do coração de Cristo, amando aqueles a quem Ele primeiro amou e honrou de forma tão perfeita. E se você ainda duvida que ela também é sua mãe, olhe para a cruz. Naquele momento supremo de dor e amor, quando Jesus estava nos entregando tudo o que tinha, Ele olhou para o discípulo amado, que ali representava cada um de nós, e olhou para sua mãe. Suas palavras foram um testamento, a entrega de seu tesouro mais precioso. Mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo, eis aí a tua mãe. Naquele instante, o testamento de Cristo não nos deixou órfãos. Ele expandiu a maternidade de Maria para que ela pudesse envolver em seu manto toda a humanidade. Ignorar esta maternidade, recusar-se a honrá-la como nossa mãe, não seria, de certa forma, deixar de acolher a última vontade, o último presente que Jesus nos deu do alto do madeiro sagrado? Honrá-la é, portanto, um ato de obediência ao testamento de Cristo. Compreendendo isso, gestos como ajoelhar-se ou oferecer flores perdem completamente o espectro da idolatria e se revelam em sua verdadeira natureza. São expressões de um profundo respeito e de um terno amor filial. Um cavaleiro se ajoelha diante de sua rainha, não para adorá-la, mas para expressar sua lealdade e sua honra. Um filho se ajoelha aos pés de sua mãe para pedir a bênção. É um gesto de humildade e reconhecimento de uma dignidade. Da mesma forma, um cristão que se ajoelha diante de uma imagem de Maria não está adorando a madeira ou o gesso, está se colocando em uma postura de humildade e respeito filial diante da Rainha do Céu e Mãe do seu Senhor. As flores não são um sacrifício de adoração, mas um beijo, um presente, um eu te amo, mãe, que enviamos àquela que no céu intercede por nós. Mas não se fie apenas em minha lógica ou na tradição da igreja. Vamos abrir juntos as Escrituras Sagradas, pois é lá que a nossa fé encontra seu alicerce mais firme. Vamos viajar até a casa de Isabel, nas montanhas da Judéia. Maria chega, trazendo Jesus em seu ventre. Ouça com atenção o que acontece. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, nos diz: Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Preste muita atenção nesta última frase. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O que ela está prestes a dizer não vem de sua própria emoção ou cortesia, vem diretamente de Deus. É uma profecia, uma verdade divina revelada. E o que diz Isabel sob a moção direta do Espírito de Deus? O texto continua: E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. A primeira saudação humana a Maria, registrada na Bíblia depois da Anunciação, é uma proclamação de sua bem-aventurança, inspirada pelo próprio Deus. O Espírito Santo não inspira erros. O Espírito Santo não inspira idolatria. Se a primeira coisa que o Espírito Santo faz ao encontrar Maria é inspirar um louvor, uma exaltação, quem somos nós para dizer que louvá-la é errado? Quem somos nós para silenciar o eco da voz de Isabel, que o próprio Deus quis que ressoasse por todos os séculos na oração da igreja? Isabel não para por aí. Ainda cheia do Espírito Santo, ela revela a atitude correta que devemos ter diante da Mãe de Deus. Ela pergunta, em um assombro de humildade: E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Perceba a profundidade disso. Isabel se sente pequena, indigna, mas ao mesmo tempo imensamente honrada com a presença da mãe do meu Senhor. Ela não vê Maria como uma competidora de Deus. Ela a vê como o sacrário vivo que traz Deus até ela. A presença de Maria não diminui Deus. Pelo contrário, ela o torna presente. Honrar Maria, portanto, não é nada mais do que assumir para nós os mesmos sentimentos de Santa Isabel, sentimentos gerados pelo próprio Espírito Santo: alegria, humildade e profunda veneração. Toda a vida e a missão de Maria podem ser resumidas em uma única frase: suas últimas palavras registradas nas Escrituras. No casamento em Caná, quando a alegria da festa estava ameaçada,
Ela não tentou resolver o problema por si mesma. Ela não atraiu a atenção para si. Ela simplesmente se virou para os servos e apontou para o seu filho, dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Esta é a essência da devoção mariana. Maria nunca aponta para si mesma. Ela é a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo. Ela é a seta que indica o caminho. Ela é a mão que nos pega pela nossa e nos leva suavemente até Jesus, dizendo-nos o mesmo que disse em Caná: escute-o. Faça o que ele mandar, confie nele. Portanto, todo o amor, toda a honra, toda a veneração que damos a Maria não termina nela. Seria como um rio que, em vez de correr para o oceano, tentasse guardar toda a água para si. Isso é impossível. Todo o louvor que dirigimos a ela flui através dela e se torna um louvor ainda mais glorioso a Cristo, seu Filho. Quando dizemos Santa Maria, Mãe de Deus, estamos na verdade proclamando o maior dos milagres, que Jesus é verdadeiramente Deus. Honrar a mãe é a forma mais bela e humilde de proclamar a divindade e a glória do Filho. Ela não é uma barreira entre nós e Jesus. Ela é a ponte de ouro, o caminho mais rápido e seguro, construído pelo próprio Deus para que ele pudesse vir até nós e para que nós pudéssemos ir mais facilmente até ele. Imagine um telescópio. Ninguém em sã consciência adora o telescópio. Ninguém diz: ó grande telescópio, como tu és magnífico. Não, a pessoa usa o telescópio para ver as estrelas, para contemplar a magnificência dos céus de uma forma que seus olhos sozinhos não conseguiriam. Maria é o telescópio da alma. Ela é o instrumento perfeito que Deus nos deu para que possamos ver Jesus mais de perto, para que possamos entender seu mistério com mais clareza e amar seu coração com mais profundidade. A devoção a ela não nos distrai de Cristo. Ela foca nosso olhar, purifica nossa intenção e amplifica nossa capacidade de adorar aquele que é a fonte de toda a beleza, inclusive da beleza incomparável de sua própria Mãe Santíssima. A devoção mariana autêntica é, em sua essência, profundamente cristocêntrica. É impossível amar verdadeiramente Maria sem ser levado a amar ainda mais a Jesus. Ela é o molde no qual os santos são formados. Entregar-se a ela é permitir que ela nos eduque, assim como educou Jesus em Nazaré, ensinando-nos a ser humildes, obedientes e cheios de amor por Deus. Ela nos cobre com seu manto para nos proteger do mal, mas também para nos moldar à imagem e semelhança de seu Filho. Portanto, o medo de que amar a mãe possa ofender o filho é uma armadilha do inimigo de Deus, que sabe que uma alma unida a Maria é uma alma que inevitavelmente se tornará uma fortaleza de Cristo no mundo. Quando você reza o terço, não está apenas repetindo palavras. A cada Ave Maria, você está com Isabel, proclamando que Maria é bendita, e com o anjo Gabriel, reconhecendo que ela é cheia de graça. E cada dezena o conduz a meditar sobre um mistério da vida de Cristo, seu nascimento, sua paixão, sua ressurreição. O terço é um evangelho abreviado, contemplado através dos olhos e do coração daquela que esteve mais perto de Jesus do que qualquer outra pessoa. É uma oração que nos mergulha na história da salvação, com Maria como nossa guia, sempre nos lembrando que no centro de tudo está Jesus, o fruto bendito de seu ventre. É uma forma de dizer a Jesus: eu quero te amar com o coração da tua própria mãe. Pense na relação entre a lua e o sol. A lua não tem luz própria. Toda a sua beleza, todo o seu brilho que ilumina a escuridão da noite é um reflexo da luz do sol. Ela seria apenas uma rocha fria e escura se não estivesse voltada para ele. Maria é assim. Toda a sua santidade, toda a sua glória, toda a sua beleza que nos encanta e nos atrai, não é dela. É um puro reflexo da graça e da santidade de seu Filho, Jesus. Ela é a criatura que melhor soube se esvaziar de si mesma para se deixar preencher completamente pela luz de Deus. Por isso, quando olhamos para ela e a louvamos, estamos, em última instância, louvando o sol da justiça, Cristo, que a fez tão luminosa. A honra que prestamos a Maria é, em si mesma, um ato de adoração a Deus, pois reconhecemos
e celebramos o poder de sua graça. Ao dizer que Maria é imaculada, estamos adorando o Deus que a pôde preservar do pecado. Ao dizer que ela é a mãe de Deus, estamos adorando o Filho que se encarnou em seu ventre. Ao dizer que ela foi assunta aos céus, estamos adorando o poder de Cristo ressuscitado, que não permitiu que o corpo que o gerou conhecesse a corrupção. Cada dogma, cada louvor, cada título mariano, quando bem compreendido, não é um troféu para Maria, mas um hino de glória ao poder, à sabedoria e ao amor da Santíssima Trindade, que realizou nela maravilhas. Portanto, quando a dúvida tentar novamente assaltar seu coração, lembre-se de Isabel. Lembre-se que foi o Espírito Santo quem a ensinou a honrar Maria. Lembre-se da cruz e do presente que Jesus lhe deu. Lembre-se de Caná e do único desejo de Maria, que você faça tudo o que Jesus lhe disser. A sua devoção, o seu carinho, suas flores, suas orações não são um desvio. São parte do caminho real que leva ao Rei. Eles são a expressão do seu amor por toda a obra de Deus e um reconhecimento de que, para nos dar o Salvador, Deus quis precisar do sim humilde e corajoso de uma jovem de Nazaré. E isso, meu filho, minha filha, é motivo de eterna gratidão e de eterna honra. A confusão sobre este tema muitas vezes surge da tentativa de aplicar uma lógica puramente humana a um mistério divino. Tenta-se enquadrar a relação entre Jesus e Maria nos limites de nossas experiências terrenas, marcadas pelo ciúme e pela competição. Mas no céu, a lógica é a do amor, onde a glória de um não diminui, mas aumenta a glória do outro. No reino de Deus, a luz de uma vela não se sente ofuscada pela luz de outra. Juntas, elas iluminam mais. A glória de Maria, a mais brilhante das velas, serve apenas para iluminar com mais intensidade a glória infinita do Sol, que é o seu Filho, e para nos mostrar, com seu exemplo, como também nós podemos nos tornar pequenas luzes que refletem o amor de Deus no mundo. A devoção mariana é um porto seguro na tempestade. Quando as ondas da vida se agitam e o vento das provações parece querer afundar o barco da nossa fé, correr para os braços da mãe é o instinto mais natural do filho. Ela não acalma a tempestade com seu próprio poder, mas em seu colo encontramos a coragem para não ter medo, pois sabemos que ela está ali, ao nosso lado, intercedendo junto ao Filho, aquele que tem todo o poder para acalmar os ventos e os mares. Confiar em sua intercessão não é duvidar do poder de Cristo, é confiar que o pedido de uma mãe tem um valor especialíssimo ao coração de um filho, como vimos no milagre de Caná. A honra mariana é também uma escola de virtudes. Ao contemplar sua vida, aprendemos o caminho da humildade, do serviço silencioso, da obediência à vontade de Deus, da fortaleza na dor e da fé inabalável, mesmo quando tudo parece perdido. Ela é a primeira e mais perfeita discípula. Seguir seus passos é garantir que estamos no caminho certo para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus. Pedir sua ajuda é pedir que ela, como a melhor das pedagogas, nos ensine a arte de amar a Deus e ao próximo, a arte de transformar nossa vida cotidiana em uma oração constante e em um sacrifício de louvor agradável a Deus. Alegre-se, portanto, em seu amor pela Virgem Maria. Não permita que ninguém roube de você este tesouro. Ele não o afasta de Cristo, mas o enraiza mais profundamente nele. Quando você a chama de Nossa Senhora, está reconhecendo o senhorio de seu filho, pois é dele que vem toda a sua realeza. Quando lhe entrega uma flor, está agradecendo a Deus pela flor mais bela de toda a criação. Quando reza diante de sua imagem, está abrindo seu coração para a mulher que Deus escolheu
para ser o canal de todas as graças. É um diálogo de amor que sobe aos céus e agrada imensamente o coração da Santíssima Trindade. Este entendimento não é uma porta que se fecha para outras denominações cristãs, mas uma janela que se abre para a profundidade do mistério católico. É uma verdade que não deve ser usada como arma em debates, mas como um bálsamo para o nosso próprio coração e como uma luz a ser oferecida com caridade àqueles que sinceramente buscam a verdade. É a beleza da lógica do amor de Deus, que quis exaltar os humildes e que fez da mais humilde de suas servas a rainha de todo o universo, para que aprendêssemos que o caminho da verdadeira grandeza passa invariavelmente pelo serviço, pela entrega e pelo amor. Não tenha mais medo. A voz que o acusa de idolatria por amar a mãe de Jesus não é a voz do bom pastor, é a voz do ladrão, que vem para roubar, matar e destruir a paz da sua alma. A voz do Espírito Santo, a mesma que encheu Isabel, é uma voz que proclama: bendita. Abrace esta verdade com todo o seu coração. Deixe que ela o liberte de toda a angústia e o preencha com uma nova e profunda alegria. O seu amor pela Virgem Maria não ofende a Deus. Pelo contrário, é um canto de louvor à sua infinita sabedoria e à sua imensa bondade, que nos deu uma mãe tão terna no céu. A partir de hoje, que cada Ave Maria que você rezar seja uma declaração de fé na encarnação do Verbo. Que cada terço seja uma caminhada de mãos dadas com a mãe, contemplando os mistérios do Filho. Que cada olhar para uma imagem de Nossa Senhora seja um lembrete do amor materno com que Deus nos cerca. Que sua devoção, agora purificada de toda dúvida e fortalecida pela verdade, se torne uma fonte inesgotável de graças, de consolo e de um impulso renovado para seguir Jesus Cristo, o único Salvador do mundo, fruto bendito do ventre imaculado de Maria. Agora que a luz da verdade começou a aquecer a sua alma, eu o convido a irmos além do entendimento. Convido você a transformar este conhecimento em experiência, em um encontro vivo. Onde quer que você esteja, se for possível, feche os seus olhos por um instante. Deixe de lado as distrações do mundo exterior e mergulhe no santuário sagrado do seu coração. Respire fundo, lentamente. Sinta a presença de Deus que habita em você, que o ama com um amor ciumento e infinito. Este não é mais um momento de aprendizado, mas de entrega. É o momento de permitir que a verdade que sua mente acolheu desça e crie raízes profundas em seu espírito, curando todas as feridas da dúvida. Vamos, juntos, transformar nossa reflexão em oração, em um clamor que sobe aos céus e atrai a paz de Deus sobre nós. Senhor Jesus, Filho de Deus vivo, nós nos colocamos em Tua presença. Diante de Ti, que és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, nós nos prostramos em adoração. Tu és o único Senhor de nossas vidas, o único Salvador, o único caminho, verdade e vida. Todo o nosso amor, todo o nosso louvor, toda a nossa glória são para Ti, ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Nós Te adoramos na majestade do Pai e na comunhão do Espírito Santo. Reconhecemos a Tua soberania sobre toda a criação, sobre os anjos e os santos, sobre o céu e a terra. Tu és o centro de nossa fé, a rocha sobre a qual construímos nossa esperança, o amor que dá sentido a toda a nossa existência. Com o coração humilde e contrito, pedimos o Teu perdão, Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes que, por ignorância ou por medo, vacilamos em nossa fé. Perdoa-nos pelas vezes em que as vozes do mundo, as acusações e as dúvidas nos fizeram sentir vergonha de honrar aquela que Tu mesmo escolheste para ser Tua própria mãe. Perdoa o nosso receio de sermos julgados, a nossa hesitação em expressar nosso amor filial, o nosso silêncio quando deveríamos ter defendido a beleza do Teu plano de salvação. Perdoa-nos, Jesus, por termos permitido que a confusão do homem ofuscasse a clareza da Tua vontade.
revelada na cruz quando nos deste Maria como mãe de todos os viventes. Purifica nosso coração de todo medo. Lava-nos, Senhor, com teu sangue precioso, de toda insegurança e de toda dúvida. Muitas vezes, em nosso desejo sincero de te agradar, acabamos por nos afastar da beleza e da simplicidade do teu evangelho, que nos ensina a honrar. Tem piedade de nossa pequenez, de nossa mente que tantas vezes não consegue alcançar a profundidade dos teus mistérios. Cura em nós a ferida da desconfiança, a raiz da amargura que pode ter brotado ao nos sentirmos incompreendidos ou atacados. Restaura em nós a alegria pura de sermos teus filhos e também filhos de tua Mãe Santíssima, sem medo, sem culpa, com a liberdade e a confiança daqueles que foram redimidos pelo teu infinito amor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Consolador prometido, luz dos corações. Assim como desceste sobre os apóstolos em Pentecostes, desce agora sobre cada alma que ouve esta oração. Assim como encheste o coração de Santa Isabel nas montanhas da Judéia, enche também o nosso coração com a tua presença avassaladora. Quebra todas as barreiras da lógica humana, destrói todos os argumentos do medo e da dúvida. Pedimos a ti, Espírito de verdade, que nos concedas não apenas um entendimento intelectual, mas uma revelação profunda, uma experiência viva da verdade e do lugar de Maria em nossos corações e na história da salvação que o Pai planejou. Vem, Santo Espírito, e abre os olhos da nossa alma. Concede-nos a mesma luz que deste a Santa Isabel, para que possamos ver além das aparências, além das acusações, além das nossas próprias limitações. Dá-nos a graça de contemplar Maria, não como o mundo a vê, mas como tu a vês, como o Pai a vê, como Jesus a vê. Mostra-nos a beleza de sua humildade, a força de sua fé, a pureza de seu coração imaculado. Que ao olharmos para ela, nosso coração se encha do mesmo assombro e da mesma alegria santa que fez o pequeno João Batista estremecer no ventre de sua mãe. Revela-nos, ó Divino Mestre, o mistério da maternidade divina e espiritual de Maria. Com esta luz nova em nossa alma, que os nossos lábios, purificados pelo fogo do teu amor, possam finalmente se abrir sem medo. Que a nossa voz possa se unir à voz de Isabel e à voz de toda a Igreja ao longo dos séculos. Que possamos proclamar com uma alegria que brota do mais íntimo do nosso ser, com uma convicção que nenhuma dúvida pode mais abalar. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Sim, Espírito Santo, inspira em nós este louvor, para que ao honrarmos a Mãe, estejamos glorificando o Filho e adorando a Ti, que nela realizaste maravilhas tão admiráveis. E a Ti, ó Maria, Mãe de Deus, e agora, pela graça de Teu Filho, nossa Mãe, voltamos nosso olhar e nosso coração. Após adorarmos Teu Filho, nosso único Senhor, viemos a Ti para Te entregar a nossa honra, não a honra que se deve a uma deusa, mas a honra que um filho deve à sua mãe amadíssima. Aceita nosso carinho, nosso respeito profundo, nossa admiração pela Tua vida de fé e de serviço. Aceita as flores do nosso coração, os pequenos gestos de amor que tentamos Te oferecer, as nossas orações, ainda que pobres e vacilantes. Viemos a Ti não como a um fim, mas como ao caminho que nos leva ao fim último de nossa existência, que é a Santíssima Trindade. Nós Te declaramos com toda a clareza de nossa fé e com toda a sinceridade de nossa alma. Nós não Te adoramos, ó Maria, pois sabemos, ensinados por Teu próprio Filho, que só Deus é digno de toda adoração, glória e louvor. Seria uma ofensa a Ti e a Ele se Te colocássemos no lugar que não é Teu. Mas justamente por amarmos a Deus, nós Te amamos e Te veneramos como a obra-prima da criação divina. Nós Te honramos como a filha predileta do Pai, que Te escolheu antes da criação do mundo. Nós Te reverenciamos como a mãe amantíssima do Filho, que de Ti tomou a nossa carne, e nós Te exaltamos como o sacrário puríssimo do Espírito Santo, que Te cobriu com sua sombra. Aceita, Mãe,
a nossa consagração. Consagramos a Ti a nossa mente, para que ela possa pensar os pensamentos de Cristo. Consagramos a Ti nosso coração, para que ele possa amar com o amor de Cristo. Consagramos a Ti nosso corpo, para que ele seja um templo do Espírito Santo. Consagramos a Ti toda a nossa vida, nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Colocamos em Tuas mãos maternais nossas alegrias, para que as apresentes a Deus como ação de graças, e nossas tristezas, para que as consoles com Teu carinho. Colocamos nossas famílias, nossos trabalhos, nossos sonhos e nossas lutas sob a Tua proteção. Leva-nos, ó Mãe, ao Teu Filho, Jesus. Este é o nosso maior desejo, a súplica mais profunda do nosso coração. Se nos perdermos no caminho, vem nos buscar. Se cairmos, ajuda-nos a levantar. Se o inimigo tentar nos enganar com o desânimo ou com a soberba, esmaga a sua cabeça de serpente com o poder da Tua humildade. Pega-nos pela mão, como fizeste com o menino Jesus em Nazaré, e não nos deixes desviar do caminho que leva à casa do Pai. Queremos aprender contigo a olhar para Jesus, a escutar Jesus, a amar Jesus com a totalidade do nosso ser, superando todos os obstáculos. Esconde-nos em Teu colo materno, nesse refúgio seguro contra todas as tempestades da vida. Quando o medo nos paralisar, quando a ansiedade tentar roubar nossa paz, quando a solidão se tornar um fardo pesado, que possamos correr para Ti e encontrar abrigo. Cobre-nos com Teu manto sagrado, protegendo-nos das ciladas do mal, das setas inflamadas do inimigo e das fraquezas de nossa própria natureza. Que em Teu colo possamos descansar e refazer nossas forças, sentindo a segurança e o calor do amor de Deus que flui através de Ti para cada um de nós, Teus filhos amados. E por fim, Mãe Santíssima, ensina-nos a grande lição de Tua vida, Tuas últimas palavras na Escritura, que são o Teu testamento espiritual para nós. Fazei tudo o que Ele vos disser. Grava estas palavras com fogo em nosso coração. Que em cada decisão, em cada momento de dúvida, em cada desafio, possamos nos lembrar de Teu conselho e buscar unicamente a vontade de Teu Filho. Ensina-nos a obediência da fé, a confiança cega no poder e na bondade de Deus, a prontidão em servir sem questionar. Que nossa vida se torne um eco do Teu sim, um fiat contínuo à vontade do Pai. Abençoa-nos, ó Mãe querida. Abençoa nossa mente para que entenda a verdade. Abençoa nosso coração para que ame sem medo. Abençoa nossas mãos para que sirvam com alegria. Intercede por nós agora e na hora de nossa morte, para que, perseverando no amor a Teu Filho, possamos um dia contemplar Sua face gloriosa no céu, ao Teu lado, cantando eternamente as misericórdias do Senhor. Entregamos esta oração no coração de Jesus, o fruto bendito de Teu ventre. A Ele, contigo e com o Espírito Santo, toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que a paz de Cristo, aquela mesma paz que o mundo não pode dar, gerada no silêncio sagrado do ventre de Maria, inunde agora o seu coração de maneira transbordante. Que esta paz, como um rio de águas tranquilas, apague para sempre as brasas da dúvida, da ansiedade e do medo que tanto o afligiram. Que ela venha como um bálsamo sobre as feridas causadas pela incompreensão e pelo julgamento, restaurando a confiança e a serenidade em sua alma. Sinta essa paz se estabelecendo em cada fibra do seu ser, não como uma ausência de conflito, mas como a presença certa e segura de Deus, que através do colo de sua mãe o acolhe, o perdoa e o fortalece. Que a partir deste momento, nenhuma acusação externa tenha o poder de roubar a certeza que agora habita em você. A certeza de que seu amor filial pela Mãe do Céu é um caminho seguro para o coração de Deus. Você está agora capacitado pela verdade e fortalecido pela oração. Por isso, a partir de hoje, erga a sua cabeça e honre a Mãe do Céu com a liberdade e a alegria de um filho muito amado. Não se esconda mais, não tenha mais receio.
o seu gesto de carinho, a sua oração, o seu olhar para uma imagem dela, tudo isso é agora um ato de fé consciente, uma declaração de amor, não apenas a ela, mas à Santíssima Trindade que nela operou maravilhas. Caminhe na luz desta verdade, sabendo que cada vez que você recorre a Maria, não está se desviando de Jesus, mas sim tomando um atalho. O atalho que o próprio Deus criou para vir até nós. Deixe que sua devoção floresça, pura e renovada, como um jardim que, depois de uma longa seca, finalmente recebe a chuva abundante e restauradora da graça divina. Lembre-se sempre desta verdade fundamental que desatamos hoje. Honrar a mãe é glorificar o Filho. O seu amor por Maria não diminui em nada a sua adoração a Cristo. Pelo contrário, a amplifica, a enriquece e a torna mais profunda. Você está apenas imitando o Espírito Santo, que inspirou Isabel a proclamá-la bendita. Você está apenas obedecendo ao testamento de Jesus, que do alto da cruz a entregou como sua mãe. Você está apenas seguindo a lógica do amor, que se alegra em honrar aqueles que o nosso amado mais ama. Que esta certeza seja a sua fortaleza, o seu escudo contra toda seta de confusão e a melodia de fundo de toda a sua vida espiritual, um canto de amor ao Filho através do coração imaculado da Mãe. Se esta mensagem, esta nossa jornada de hoje, fortaleceu a sua fé e trouxe paz ao seu espírito, eu o convido a não guardar essa bênção apenas para si. A fé, quando partilhada, se multiplica. Gostaria de convidá-lo a fazer um gesto simples, mas poderoso. Declare publicamente o seu amor filial, sem medo e com alegria, escrevendo aqui nos comentários desta oração a frase: Viva a Mãe de Deus e nossa. Que este espaço se torne uma grande corrente de amor, um coro de milhares de vozes de filhos e filhas que se reúnem para honrar a sua Mãe do Céu, mostrando ao mundo que a nossa devoção é fonte de unidade, de alegria e de uma fé inabalável em Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, pense em alguém, talvez um amigo, um familiar, alguém da sua comunidade que você sabe que carrega esta mesma dúvida no coração, que talvez já tenha sido questionado ou se sinta confuso sobre este belo mistério da nossa fé. Seja um anjo na vida dessa pessoa. Compartilhe este vídeo com ela, não como quem impõe uma verdade, mas como quem oferece um copo de água fresca a quem tem sede. Seja um instrumento da paz de Cristo, levando esta catequese serena e esta oração curadora para outros corações que também anseiam por libertação e clareza. Ao fazer isso, você se torna um evangelizador, um portador da boa nova, cumprindo a missão que Jesus confia a cada um de nós. Vá em paz, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e sobre todos os seus afetos, e permaneça para sempre. Que a Virgem Maria, a Mãe do Senhor, o cubra com seu manto de amor, o proteja de todo o mal e o conduza sempre com segurança ao encontro de seu Filho Jesus. Não tema mais, pois você não caminha sozinho. Você caminha na companhia do céu, sob o olhar terno da melhor de todas as mães. Que sua vida seja um testemunho luminoso da beleza de uma fé que sabe adorar a Deus com todo o coração e honrar com amor filial a sua Santíssima Mãe. Amém.